Bom dia, pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje eu quero tratar do seguinte tema. Até tomei nota, para não esquecer, da frase que ontem foi publicada por um amigo meu via Facebook e que eu disse que hoje faria um vídeo sobre ela. Então eu vou citar a frase na íntegra, bem direitinho, né? Não é a política que faz um candidato virar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão virar um político. Então tá aí, a questão é essa. A questão funciona assim: você vota errado porque você desconhece o candidato que está lhe abordando, que está prometendo mundos e fundos, entendeu? E aí você acaba elegendo esse candidato que já é um corrupto, só que você não sabe, porque você não pesquisa, porque nós eleitores no Brasil somos um lixo de eleitores. Então a gente acaba elegendo lixo como representantes políticos, e aí nós temos como circunstância, como resultado, um lixo de país. Lixo aonde? Na segurança pública, lixo na saúde, lixo no transporte, lixo na capacitação profissional e por aí vai, né? Então aí depois que passam as eleições, a gente diz assim: mas como é que a gente faz para mudar isso? Olha aí, como tá ruim, eu estou desempregado, eu estou sem saúde, eu estou sem transporte bacana, meu filho está sem professor na escola. Bom, vamos falar de antes um pouquinho. Depois de eleito não adianta chorar, já está eleito. Antes de elegermos é que nós temos que prestar atenção. Então, como é que funciona? Está todo mundo aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, Twitter, enfim, postando porcaria, postando bobagem, cuidando da vida dos outros. E aí nós queremos direitos, mas não queremos os deveres. Só que a gente gosta de levantar a bandeira da Constituição para falar dos nossos direitos, mas os nossos deveres estão lá nela também. Um dos nossos deveres é saber votar, porque esse é um dever, não é um direito. Porque se fosse um direito, eu não precisaria ser obrigado a sair de casa para ir votar. Eu me deslocaria até a minha zona eleitoral, a minha sessão eleitoral, por livre e espontânea vontade, sem ter que pagar os 4 míseros reais de multa, se eu não for. Então, para vocês verem, eu saio de casa para votar, voto errado, para não pagar 4 reais. Isso é estupidez. Isso só mostra que eu, como eleitor, sou lixo, porque eu prefiro pagar 4 reais e não votar no ladrão. Como é que a gente descobre que é ladrão? Você pode, que vai me ver aí, que acessou o YouTube pela primeira vez, vai dizer assim: mas eu não tenho Facebook, eu não tenho Orkut, eu não tenho uma rede social. Mas o teu filho tem. Tá cheio de lan house na rua. Você não sabe usar o computador? Você chega numa lan house e pede para alguém: pesquisa para mim o nome do fulano de tal que está concorrendo à vaga de senador, de deputado federal, de deputado estadual, de governador. Pesquisa para mim aí a ficha do cara. Se ele, eu não sei como é que faz a pesquisa, mas você pode pesquisar para mim como é que eu vejo se ele está respondendo algum processo. Porque os políticos hoje estão se valendo de uma situação que é uma brecha na lei. Ficha limpa para massa manipulável, para o gado, que é o povo brasileiro. Isso foi uma lei maravilhosa. Só que o que não explicaram para nós é o seguinte: existem 3 instâncias. As 2 primeiras, a primeira é a apresentação do processo, né, do inquérito policial, do processo, de tudo que houve lá, das provas e tal. Então se ingressa na primeira instância. Se for inocentado ali, acabou. Se for constatada a culpa do político,
vai para a segunda instância, onde ele vai apresentar recurso, vai debater as provas, vai tentar se defender. Se ele ainda for condenado ali, essa condenação, por mais que ele utilize o recurso do Supremo Tribunal Federal, a condenação não será mudada. Ele vai continuar culpado. O que é que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele não discute mais os fatos que levaram a este político ser condenado. O Supremo Tribunal Federal vai analisar o contexto das provas para determinar se a pena aplicada de 8 anos, 10 anos, 20 anos é justa ou não. Isto é, ela pode ser alterada. A qualificação da pena. Mas culpado ele vai continuar. Mas como o nome dele está lá ainda se mantendo dentro da ficha limpa, porque o processo dele no Supremo Tribunal Federal não está dito transitado e julgado, e então a sua pena definitivamente estabelecida, ele continua com o seu nome limpo e concorre. E aí você que não sabe, que é descompromissado com as eleições, que é descompromissado com a vida política do país, inclusive deve se achar um pseudo-intelectual, porque quando falam de política você diz assim, eu não me envolvo nesse lixo, você não faz nem ideia que o antônimo de político é idiota. Começa por aí. Mas aí você se envolve. Só que como você julga que todos os políticos são corruptos, e que hoje de fato são, porque nós nos colocamos lá, porque nós não demos credibilidade aos honestos, você vende o seu voto por um micro-ondas, por uma TV, por um fardamento para um timezinho de futebol de salão, por um galeto. E aí depois, quando você está lá na fila do hospital com alguém morrendo, alguém da sua família morrendo nos seus braços, ou você está nos braços de alguém da sua família morrendo, você acha que está ruim, que os políticos não fazem nada. Só que você votou em quem não ia fazer nada. Como é que você vai querer cobrar depois? Então, vamos pesquisar, vamos se informar. Porque olha só, você que tem filho e que vende o seu voto, que trabalha com um político corrupto para que ele seja eleito por 50 pila por semana. Aí, depois que passa a eleição, ele desaparece. Aí, logo depois das eleições, o seu filho aparece em casa, quando já não está viciado, ele aparece em casa com uma pedrinha de crack. Porque o filho de alguém deu para ele na escola. Ou um traficante na esquina. Aí você vai dizer assim, mas o meu filho viciado, eu não sei onde é que eu errei na educação dele, como é que eu fui, né, deixar essa criança entrar nesse caminho das drogas. Lá atrás, você não teve responsabilidade com o seu voto, você não é um pai e uma mãe responsável. Então, o seu filho acabou indo para esse caminho, porque essa é a educação que você deu para ele. Ele se tornou um ser humano corruptível ao vício, à marginalidade. Porque se não foi ele, foi o filho do outro, que na hora que você vendeu o seu voto, você contribuiu. Porque se você não vendeu o seu voto, o outro vendeu o voto dele. E o político corrupto está eleito porque você não pesquisa, porque você não se informa. Então não reclame daquilo que você entende que os outros deveriam fazer, se você não entende o que você deve fazer. Se você não assume responsabilidade, se você não toma posicionamento. Então agora, no final do ano, vai ter campanha eleitoral para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Venda o seu voto. E viva no lixo que o Brasil continuará sendo no futuro, como é hoje.
vote consciente, e que daí você, a médio prazo, você vai ter políticos de qualidade e, portanto, os seus direitos garantidos, porque você assumiu as suas responsabilidades, os seus deveres, já que na Constituição estão os nossos deveres e os nossos direitos. Mas os direitos existem quando os deveres são cumpridos. Cumpra o seu, antes de apontar que alguém não cumpriu o dele. Esse é o recado de hoje. Então fica aí. Vamos torcer. Gostou? Compartilha, divulga, manda pra frente. Não gostou? Sinto muito. É o meu direito de livre expressão e eu estou tentando contribuir, trazendo algumas informações que com o tempo eu vou descobrindo. Um abraço a todos, muito obrigado.